Então, o comprometimento evolutivo, ele é só meu, assim, tipo assim, a pessoa que eu amo, talvez eu me case com uma outra vida e assim vai. A minha filha, que eu amo demais, em outra vida ela pode tomar um outro rumo totalmente diferente. Então a gente é um ser único e Deus, a gente tem... Mas quando a gente morre, isso fica claro ou esse desapego? O ideal é que isso fique claro durante a vida e não durante a morte. vida. Esse desapego, assim, Sim. Amar, mas com esse entendimento. Sim. Tu pode não ver nunca mais aquela pessoa, Nunca, de repente nunca. ela pode ter encarnado já numa outra vida e tu ainda, né? No caso, tem que, eu acho que é um princípio, a questão Sim. da liberdade, Sim. né? O amor incondicional, até tem um verbete que eu trouxe para mostrar para vocês, em 2, que é a transafetivologia, que é justamente o que você trouxe, é o amor incondicional. Não é fácil de ser desenvolvido, é um exercício, é um aprendizado, não é um apego, né? é um Não exercício. é controle. Não é controle. Por quê? Porque a gente tem os filhos e a gente acha que o meu filho é melhor, o meu é isso, eu quero aquilo, eu quero que meus filhos sejam. E às vezes o amigo do filho que aparece na sua casa tem uma relação mais direta com você do que o próprio filho, às vezes. Né? São hipóteses. Então tudo tem que ser analisado com muita lucidez. E até essa questão que a gente tende a ter uma expectativa de que a relação é eterna, né? Ou, por exemplo, eu tenho um filho, se ele dessoma antes, achar que eu vou encontrar ele, não necessariamente, né? Porque ele pode ter encarnar de novo antes de eu... Sim, pode. Quer dizer, não necessariamente aqueles vínculos mais profundos e mais fortes, eles vão durar mais que uma vida. Sim, eles podem durar ou não. Não, né? Podem ou não, e depende da nossa relação. É muito difícil compreender isso, né? Porque nós temos nossos vínculos muito fortes com o filho, com esposa, com o marido, com o pai, com mãe. Tem um vínculo de afinidade devido ao próprio convívio. À medida que a gente aumenta o nosso nível de assistência, a gente tende a gostar mais de conviver com todo mundo. Esse é o ideal da relação da dupla. Então, tem um outro ponto dentro disso que você trouxe, que é assim, a dupla evolutiva não é só maravilhas, tudo certo. É um convívio de um binômio, que a gente chama, que é o binômio admiração e discordância. Admiração e discordância. Então, a dupla evolutiva não é controle, nem dele, nem dela. É uma troca, né? E é o convívio do binômio, admiração e discordância. Você admira aquela pessoa, você gosta daquela pessoa, você tem carinho, você tem amor, você tem afeto. Mas você discorda de alguns pontos. Não necessariamente tem que se concordar em tudo. Qual é o ponto mais sério aqui? O ponto mais sério, tanto para o homem ou para a mulher, é no momento em que a relação não está boa e que tem que ser desfeita. Existe um limite. E isso tem que ser visto de acordo com os fatos, com a realidade dos fatos. Então, quando é que eu sei se a dupla realmente ela tem que continuar junto ou não? Quando for acima de 51%. Vale mais do que 51%? Então aí vamos continuar apostando na relação. Existem aqui duas definições que eu quero trazer para vocês, que são 2 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia. Um chama parceiro ideal e o outro chama dupla contraposta. Então eu vou ler a definição dos dois aqui. Nós estamos de tempo, estamos bem. Então o que é o parceiro ideal? O parceiro ideal, para compor a dupla evolutiva, é a consciência intimamente empática, ao máximo, disposta a alcançar os mesmos objetivos existenciais lúcidos, demonstrando trafores no caso traços força, né? Características, libertárias e cosmoéticas, ou seja, pautadas na ética. O que é a dupla contraposta?
A dupla contraposta é o casal, o par ou a associação de duas pessoas de temperamentos opostos com o propósito de construir a condição da dupla evolutiva. Então, qual que seria o ideal? Os dois aqui podem constituir dupla. O parceiro ideal, com uma enorme empatia e afinidade, pode constituir a dupla evolutiva. A dupla contraposta, ou seja, duas pessoas que não têm tanta afinidade assim, também podem chegar a constituir uma dupla evolutiva. Porém, qual que é a diferença entre a primeira e a segunda? A segunda pressupõe mais concessões. Então, a pessoa que está mais madura vai fazer mais concessões. A primeira, a afinidade é maior. Na dupla contraposta. Na dupla contraposta. Por quê? Porque os temperamentos são muito diferentes. As pessoas são muito diferentes, os objetivos são muito diferentes. É mais difícil. Tem mais atrito, tem mais rusgas. Ao passo que na outra tem mais empatia. Então, por isso 51%. A gente tem que analisar para ver até que ponto vale a pena. Às vezes é o caso de abrir mão. Não está valendo a pena. Os dois estão sofrendo, os dois estão... Está muito difícil para os dois, vamos abrir mão. Então, isso tem que ser analisado com muita reflexão. Não é uma decisão que se toma assim de um dia para o outro. Né? Você ia perguntar uma coisa? Não, eu não entendi. Eu não entendi. A contraposta é temperamentos diferentes? Temperamentos opostos. E mais além do por isso temperamento. contraposta, né? São duas pessoas de temperamentos opostos com o propósito de constituir a condição da dupla evolutiva. Tá, mas tu falou em valores diferentes também, não? Valores diferentes. Temperamentos opostos e muitas vezes alguns valores diferentes. Mas aí com por valores exemplo, diferentes elas não têm o mesmo sentido de evolução, né? Não. Cada uma vai para um lado. Isso. Aí o que acontece? A mais madura tem que abrir mais a mão. Por isso que eu falei que tem que ter mais concessões. Por exemplo, você está se auto-pesquisando, está percebendo energia, começa a se auto-perceber, começa a desenvolver, começa a se qualificar, começa a se melhorar como pessoa. E você tem lá o seu companheiro ou a companheira que o foco dele ou dela é completamente diferente. É ir pro cinema o dia inteiro, ver filme o dia inteiro, ficar jogando futebol, ficar jogando carteado, são outros focos, são focos diferentes. Pode dar certo? Pode, só que você, como uma pessoa mais madura, tem que fazer mais concessões. Tá, mas e aí tu vai continuar evoluindo num nível razoável? Não, porque às vezes dá um atraso, né? Evolutivo de tanta concessão. Então, aí entra a percepção. Vai, é até 49% ou até 51%. Né? Então, aí que entra essa percepção fina, análise. Por exemplo, quem trabalha com energia... E o risco de tu virar mãe. Também. Tipo assim, cuidar demais, né? Pra relação isso, não... Isso. O que acontece? A pessoa que não percebe energia, ela tende a, digamos assim, desequilibrar mais o ambiente. Assediar mais o ambiente. Porque ela não percebe energia. Então ela não está atenta para os seus pensamentos, para como ela funciona, para o seu dia a dia. Então ela vai desequilibrar mais. É o Beto lá, no início da coisa, o belicista. Ele vai lá, ele briga, isso, aquilo. Você já percebendo a energia, você faz a leitura do ambiente, você percebe mais, você vê que o ambiente está assediado, você exterioriza energia, joga energia, limpa. Um dia, 2, 3, 1 ano, 10, 20, 30. Essa é a concessão. Então, pode ser que a pessoa perceba e queira investir também, queira qualificar, e pode ser que não. Então, não existe digamos assim, algo rígido. Não, se as duas pessoas não se auto-pesquisarem, não é dupla evolutiva. Não. Pode, desde que exista auto-pesquisa, parapsiquismo, a questão da energia, a cosmoética, quem sabe mais, adquire mais maturidade, tem que fazer mais concessão. Por isso é que tanto o parceiro ideal, claro, que aí sem dúvida, com maior nível de empatia, os dois afinizados, os dois pesquisando, os dois estudando, vai dar certo? Vai. A chance é muito maior. Mas menos dor. A dupla contraposta pode dar certo também. E assim, se a gente... Já chego lá. Não, Se a gente, vamos supor que a gente fez um curso intermissivo, Ok. lá conheceu outras consciências, Ok. e até faz essa combinação com algumas, porque não é só uma, pra gente chegar aqui e formar uma dupla casal.
Uhum. Mas se a gente chega aqui e casa com outra pessoa que não tem nada a ver com aquela ali, pode acontecer também? Pode. Porque olha só, Também pode ser duplo evolutivo. pode ser duplo e pode não Não ser. pode não ser. Pode não Ou ser. você pode não ter programado e decidir aplicar a técnica em conjunto. Isso é uma outra hipótese, uma terceira. Você não programou. Tem lá, está casado com a sua esposa, com seu marido, está casado. Aí você conhece a conscienciologia, puxa, eu vou aplicar a técnica da dupla evolutiva. Eu vou trazer a minha esposa para começar a fazer os cursos, conhecer, se qualificar, se melhorar. É possível? É possível. Pode ser que você não tenha programado de vir com essa pessoa? Pode. Mas pode aplicar a técnica em conjunto? Pode. Pode ser que seja o plano G ou H, mas pode dar certo. Depende da decisão dos dois. Né? Uma frase aqui com relação a... Só um minutinho, só ler aqui uma coisa. A condição da dupla contraposta é um estado sociológico que muitas vezes ele pode ser lastimável, muitas vezes, não quer dizer que seja. Principalmente porque, às vezes, a consciência mais fraterna, ou seja, mais madura, vai ter que fazer maiores sacrifícios. A pessoa tem que abrir mão. Ela está percebendo que a outra pessoa está assediada, está irritada, está incomodada, está falando mal, está xingando todo mundo, está brigando com todo mundo. Ela tem que fazer concessão, porque ela está vendo o assédio, a coisa está nítida, está clara. E a outra pessoa não está vendo, porque não está fazendo a sua autopesquisa. Então, tem concessões e tem sacrifícios? Tem. Aí que a gente vai avaliar. Precisa ser uma consciência mais madura também, Isso. senão não vai fazer. Senão não segura. Claro. Exato. Aí tem que ver a maturidade, tem que ver o quanto. Puxa, mas eu já estou casado com essa pessoa há 15, 18, 20 anos, 30 anos. Vale a pena manter? Não vale a pena manter? Reiniciar de novo? Então, tudo isso tem que ser ponderado com calma, né, para que então se chegue a uma decisão em conjunto. Né? Você queria fazer uma pergunta? Isso, eu ia te perguntar assim, a parte mais prática assim, que a senhora falou, eu achei interessante saber para aplicar no dia a dia. Como é que eu vejo que tem um clima assim tenso, assim, dentro de casa, no trabalho, e como é que eu posso fazer com que limpe esse ambiente? A senhora falou, eu tenho duas dicas aqui. Primeiro é faça o curso amanhã às 7h30. E nós vamos justamente abordar isso. Nós vamos fazer técnicas, eu acho que hoje vai ficar apertado, pra gente, eu queria fazer uma parte prática, mas vai ficar apertado o nosso horário. Mas amanhã às 7h30 nós vamos iniciar o nosso curso fazendo partes práticas de energia, para estabelecer planos e metas de conhecimento energético. Então, o que eu preciso fazer para me qualificar energeticamente? O que eu preciso fazer para melhorar o que eu já conheço? Por onde eu preciso ir? Então, metas e planos a curto, a médio e a longo prazo. E a segunda resposta, digamos assim, é você procurar prestar atenção nas autopercepções. O que você sente? Por exemplo, estava se sentindo super bem, entrou em casa, deu aquela dor de cabeça, começou a sentir mal-estar. Isso significa que a energia no ambiente não está boa. Então, são pequenos detalhes, pequenas nuances que a gente pode identificar. Ou ao contrário, estava super cansado, chegou da rua arrasado, entrou em casa e sentiu bem. Pode ser as duas coisas. Então, são mudanças e percepções do ambiente. Reforço o convite para o curso amanhã. Se quiser vir, vai ser amanhã das 7h30 até as 9h30 e sábado de manhã e de tarde. Para que a gente possa, então, qualificar mais isso. Né? O desenvolvimento do parapsiquismo, continuando a ideia do curso, também é válido para auxiliar a pessoa a descobrir a personalidade consecutiva, que às vezes pode propiciar maiores informações, porque geralmente começam essas informações dentro da família nuclear, né? Pode facilitar a informação sobre a dupla ou sobre mais alguém na família, para ter ideia da paragenética daquela pessoa, né? Da história dela. Qual é o horário do curso? Pode. Amanhã às 7h30 começa. Ah, mas e no sábado? 9h30. Até 12h30, depois fazemos uma pausa, podemos até estender um pouquinho mais se o grupo quiser, até 1h, depende do grupo. Sim. Aí fazemos uma pausa e reiniciamos às 3h da tarde. E é na hora que termina. Né? Vamos ver, conforme o grupo que estiver no sábado, a gente programa certinho. É que amanhã eu já tenho um curso que eu faço das 2 às 7h30, então aí
não fica tão viável, né? Você E aí eu conseguir vou sair perder uns um bom amanhã? pedaço. Amanhã. Mas amanhã é só à Não, noite. não, amanhã eu diria sábado. 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 É das 14 às 19h30 eu já faço um curso. Tá. Então aí eu vou perder um bom pedaço. Aí eu sugiro o seguinte, faça Tá. amanhã à noite, Ah. faça sábado de manhã e a gente se programa para trabalhar independente a aula que você vai perder sábado à tarde, que você vai pegar sexta à noite e sábado de manhã. Você não vai pegar a parte final. A parte final ela é toda de trabalho energético. Aí eu combino com você, te passo as técnicas e faço alguns trabalhos para que você consiga praticar isso em casa para não perder a oportunidade, senão só Então, em quando eu 2 terminar a meses. palestra, eu vou conversar com vocês, tá? Tá, joia. Um outro detalhe, só para a gente fechar essa questão da dupla certa ou dupla errada, existe a técnica, as pessoas que são as mais empáticas ou mais afinizadas e não, existem N duplistas, existem até duplas entre, vamos fazer aqui uma hipótese, entre o Chapeuzinho Vermelho e o Lobo Mau, ou seja, que não tem nada a ver um e outro, e que às vezes nascem e não percebem que não tem nada a ver e estão casados. São evolutivos. E aí podem se transformar em dupla evolutiva se os dois se aplicarem. Né? Por exemplo, já vou chegar lá, a Poliana e o Espertalhão, né? Ou a heroína e o vilão, a mulher concessiva e o homem tirano, a santinha e o Cérbero, a virgem e o algoz, a vítima e o assediador, ou as consciências empáticas. Então existe N formações. O que nós temos que adquirir? Lucidez e a decisão de aplicar a técnica, para aí sim ter um retorno. Maturidade consciencial. É o nosso último minutinho aqui para a gente conversar, justamente falar sobre isso. Pode falar. Você queria perguntar sobre isso? Então, sua pergunta vai de encontro ao fechamento dessa palestra. Então, nós vamos fechar a palestra de hoje falando sobre a maturidade consciencial, né? Vou colocar aqui. Consciencial por quê? Da consciência. Né? Então, existem alguns itens aqui que eles estão diretamente vinculados ao desenvolvimento da maturidade consciencial. Por exemplo, o controle das reações passionais. É possível, é um fato, nós temos reações passionais, emocionalismos, descontroles, ansiedades, desesperos, pavio curto. Então o controle disso já denota, o fato da pessoa querer controlar e querer acertar, já denota um certo nível de maturidade. Outro ponto, transformar erros em oportunidades evolutivas. Puxa, mas errei, né? Que mico, pisei no tomate, que coisa errada, que coisa feia. Como é que eu tive a capacidade de fazer isso? Como é que eu posso então? Qual é a melhor forma de interpretar? Errei. O que eu posso tirar de proveito? Qual é a oportunidade evolutiva que eu posso tirar a partir dos meus erros, ou do erro, aquele mais sério? Outro ponto muito sério aqui, que é a assunção das responsabilidades. Normalmente o ser humano tende a empurrar para o outro. A culpa é dele, eu estou assim devido a você. A culpa é sua, foi você que me fez agir assim. Esse é ponto pacífico, a gente volta para a novela das 8, é o que mais tem. Você me fez agir assim, estou assim por sua causa. Né? Então assumir a responsabilidade mesmo dos nossos acertos e erros e do que nós realmente queremos faz parte da maturidade consciencial. Então assumir a responsabilidade das nossas proex. A autopesquisa para mim é um valor? É um valor, então eu vou assumir isso. Se é um valor, eu vou assumir. Se para mim a percepção energética é um valor, eu vou assumir. Não quer dizer que eu saia falando para todos, mas para mim isso está bem assumido. Se o equilíbrio, a harmonia, a autopesquisa, o autoconhecimento são valores, eu vou assumir isso. Predisposição para assistir. Então, querer ajudar. Essa predisposição ela não é mágica, não cai assim que nem uma fada. Plim. Não. A predisposição para assistir acontece quando o autoconhecimento está a todo vapor. É uma resposta natural.
O uso constante das energias, o tempo todo. Então, eu estou agora conversando com vocês constantemente, trabalhando com energias, exteriorizando energia, trabalhando com o estado vibracional, né? E o desenvolvimento geral da personalidade. A nossa personalidade tem N facetas e N lados. Então, nós temos várias áreas. Temos liderança, comunicação, parapsiquismo, coerência, universalismo, medos, fobias, tudo isso tem que ser trabalhado e desenvolvido. O que nós queremos, objetivos de vida. Como é que se desenvolve maturidade consciencial? Não é rápido, não é de um dia para o outro. Ela pressupõe um ponto muito sério, que é a rotina útil aplicada diariamente. Então, nós vamos aplicar na nossa rotina do dia a dia hábitos salutares, hábitos úteis, que passam por exercício 3 vezes por semana, desintoxicar, tomar bastante água, desde as pequenas coisas, desde os pequenos cuidados com o corpo físico, porque é a ferramenta mais séria que nós temos para desenvolver a nossa ProEx, até uma relação harmônica, um convívio inteligente da melhor forma, autopesquisa, muita leitura, muito estudo, muito desenvolvimento, né? Sempre com foco na autopesquisa. Então a evolução, quando ela é assumida, a gente arregaça, né, a manga e vai firme na nossa rotina. Então aplicar essa rotina da autopesquisa no nosso dia a dia. Então segurar as reações passionais, segurar os gritos, as agressões, as discussões, as vitimizações, as depressões, as reações, as impulsividades, né? Então tudo isso é mais acertado, é mais ajustado, é mais controlado no item que a gente chama de desenvolvimento geral da personalidade, né? Então são aspectos aí, tem vários outros, a gente só elencou aqui 6 aspectos, são alguns aspectos que fazem parte do nosso desenvolvimento, da nossa maturidade. Claro que na técnica da dupla evolutiva, os dois estão com esse foco. Esse é o objetivo ideal. Quando não se consegue os dois, pelo menos um está a todo vapor nesse foco. E aí vai ajudar o outro da melhor forma que puder.